O governo ainda não sabe o valor disponível para o próximo Plano Safra, que deve ser divulgado em junho, mas busca o maior aporte possível para a subvenção do crédito rural e do seguro rural. Nesta semana eu conversei com um novo subsecretário de Política Agrícola e Negócios Ambientais do Ministério da Fazenda, que é um dos responsáveis pela elaboração do Plano Safra e demais programas e ações econômicas voltadas ao setor agropecuário. Gilson Bittencourt assumiu o cargo há pouco mais de um mês e revelou que tem pelo menos 4 grandes desafios pela frente. Primeiro é que a gente tem que ter um foco em produção de alimentos, e que isso interfira, inclusive, e contribua para baixar a nossa inflação. O segundo desafio é tornar o crédito rural mais nacional. Hoje o Pronaf tem uma concentração superior a 60% só na região sul. O terceiro desafio é mais focado na agricultura familiar, em relação à inclusão, como incluir produtores que nesses últimos 15 anos foram deixando de ter acesso ao crédito rural. O quarto desafio é o desafio da sustentabilidade. O presidente Lula e também o ministro Paulo Teixeira falam muito sobre essa prioridade que você citou, né, da produção de alimentos, principalmente do pequeno produtor, no caso do Pronaf. O que você imagina fazer diferente, né, nesse aspecto do Pronaf que já não foi feito até então? O que a gente vai ter que buscar para incentivar a produção de alimentos é ver como é que você entra com algum nível de estímulo em relação a preços, seja pelo programa de garantia de preço da agricultura familiar, seja algum estímulo no âmbito do seguro ou mesmo do crédito rural. Tem que ser mecanismos que o produtor enxergue aquilo como vantagem para ele, vai produzir um pouco mais feijão, um pouco mais arroz, se for o caso, ou mandioca, ou mesmo hortifrutigranjeiros, que foram um dos grandes responsáveis pelo aumento da inflação. Em relação ao seguro rural, o subsecretário diz que é preciso avançar em algumas mudanças nas regras, como, por exemplo, a revisão do zoneamento climático para garantir a ampliação de recursos privados. Vai ter que se avançar nas discussões ou de irrigação em algumas regiões que não dá. Se a gente começa a analisar, a gente está começando agora para avançar, estudar um pouco melhor e entender esses municípios que estão com 3, 4, 5 anos seguidos tendo perda, tem que ter alguma alternativa. Ou a alternativa é rever o zoneamento para ver melhores momentos de plantio. Chega um ponto que não vai ter subsídio que faça com que uma seguradora opere, porque se a perda for constante todos os anos, ela vai desistir. Em relação à pecuária leiteira, Gilson Bittencourt diz que o governo pensa em criar programas específicos para incentivar a cadeia e dar previsibilidade ao produtor. O desafio aqui sobre esse aspecto é a gente ver a possibilidade, até a gente levantou essa possibilidade na conversa com o Banco Central, de como pensar uma alternativa de fazer seguro para a pecuária. Não temos modelos, não temos desenho, mas é um desafio que está colocado para trazer um pouco mais de segurança para esses produtores, porque não é uma coisa simples você fazer um seguro para a pecuária de leite, principalmente quando você tem uma produção semi-intensiva. Sobre o Plano Safra, o subsecretário diz que ainda está sendo construído e não se tem uma noção de valores. O objetivo é conseguir o maior aporte possível para a subvenção da taxa de juros. O nosso desafio é, ter o máximo possível de recursos, e aí buscando todas as fontes possíveis, de preferência aquelas que nos tragam o menor custo possível, para que a gente possa equalizar o máximo possível. Eu diria que esse é o nosso desafio, de forma que o nosso produtor possa pagar a menor taxa possível, cada um nos seus grupos, seja o agricultor familiar, o médio e o grande. Mas, logicamente, que eu foco para os recursos equalizados, na medida como vem sendo feito nos últimos anos, é focar principalmente na agricultura familiar e nos médios produtores através do Pronaf.